Queridos, nós estamos há 8 semanas trabalhando um tema junto com a família PIB da Vila. Nós entendemos a importância neste tempo de voltarmos aos fundamentos, voltarmos às bases que nos dão solidez. Em um cenário de instabilidade, em um cenário de dúvidas, em um cenário onde nós não sabemos muito bem o que nos aguarda no ano que está por vir, na semana que vem. Olha como a nossa vida agora é permeada de incertezas. Porque quem sabe você é um daqueles que estavam assim: ah, pastor, quando chegar a vacina vai tudo ficar normal. Agora já estão falando. Quem já tomou a segunda dose aí, gente? Revela a sua idade, a sua velhice. Quem já tomou a segunda dose? Eu vou chegar lá também, não me dizer, você também é a primeira, calma, né? Sou garoto, gente, sou garoto. Mas bastante gente já está tomando a segunda dose. Marinha, é você que está aqui? Olha que coisa linda, Mara. Nós chamamos, sentimos muito a sua falta aqui. Já está vacinada, não é isso? Saudável, graças a Deus, principalmente isso. Nós louvamos a Deus pela sua vida. E estávamos naquela assim, vamos esperar, quando der a segunda dose, vai melhorar tudo vai voltar normal. Eu estava lendo o jornal essa semana, parece que vai ter terceira dose. Eu vi lá terceira dose, gente, eu acho que vai ser igual gripe, né? Que todo ano tem que tomar, não tem negócio disso que todo ano, eu tomava vacina todo ano de gripe, sempre tem um negócio desse. Enfim, você há de concordar comigo, que sobre o dia de amanhã, nós não sabemos absolutamente nada. Nós não temos como nos preparar, você não tem, fala assim, eu vou me preparar para esse cenário, e pode surpreender, pode ser algo completamente diferente. Por isso que nesse tempo nós decidimos então dar uma repassada, voltar os nossos olhos para aquilo que é sólido. A Bíblia fala que haviam 2 casas, a parábola, uma casa edificada sobre a areia e uma casa edificada sobre a rocha. A tempestade veio para ambas as casas, mas o que fez a diferença era aquela casa que estava firmada na rocha, onde você tem firmado as suas bases, onde você tem firmado a sua fé. É sobre isso que trata a série Fundamentos. Se você porventura perdeu essa série, querido, você pode encontrar lá no canal da igreja ou no meu canal pessoal no YouTube todas as mensagens gravadas para você. São 8 tópicos fundamentais da teologia sistemática, que são bases essenciais da nossa fé. Falamos sobre a importância da Bíblia, ela é a palavra de Deus. Falamos sobre Deus, é a razão de todas as coisas. Falamos sobre Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Falamos sobre o Espírito Santo, nosso amigo enviado de Deus ao nosso coração. Falamos sobre o homem como sendo coroa da criação de Deus. Falamos sobre o pecado que nos separa de Deus. Falamos sobre a salvação, que é um dom gratuito. E hoje vamos terminar na última palavra dessa série, estudando um pouquinho. Entenda, é uma palhinha, entenda, é um resumo, algo só para você entender um pouco de uma das doutrinas importantíssimas da Bíblia, chamada escatologia, que significa o estudo o estudo das últimas coisas, ou a doutrina referente aos dias que vão preceder a volta de Jesus. Então, querido, entenda que nós não temos como interesse ou ambição aqui neste púlpito esgotar o tema. Nós queremos apenas revelar aquilo que nós cremos. Queremos aqui lembrar para você aquilo que está na palavra e que é a nossa fonte de autoridade e que endossa a nossa doutrina bíblica. Entenda uma coisa importante, antes de entrarmos aqui, é bom que tem mais pastor sentado, pastor Edmata, pastor Vitor, tem mais pastor sentado para endossar o que eu vou falar. Não, entenda uma coisa, gente, não existe doutrina batista. Sai dessa ideia. Não, porque eu vim a doutrina batista. Não existe doutrina batista, existe doutrina bíblica. E se a doutrina não for bíblica, ela é demoníaca. Posso ouvir um amém? Parece que é heresia, mas não. É verdade. Toda doutrina tem que ser bíblica. Se não é bíblica, irmão, sai fora. Então nós estamos falando de doutrinas bíblicas. O nosso paradigma doutrinário na PIB da Vila é: tudo que está na Bíblia eu creio. E você crê também? Amém. Tudo. Pastor, mas tem um negócio lá. Eu creio. Agora aquilo que não está na Bíblia, eu tenho o direito de não crer.
eu tenho o direito de escolher, mas o que está na palavra, eu acredito totalmente. E você, crê ou não crê? Amém. Glória a Deus por isso. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a doutrina da escatologia. Você está preparado para a volta de Jesus? Queridos, sinais estão apontando o que acontece em nosso tempo, são indicações claras para nós de que o cenário mundial está revelando a proximidade da volta de Jesus. Você está preparado para esse encontro? Mateus capítulo 24, versículo 27 declara: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Tiago capítulo 5, versículo 8, muito texto bíblico, tá? Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Querido, o nosso objetivo hoje aqui é tentar trazer um pouquinho para você dessa doutrina sobre a volta de Jesus. Pastor, mas você quer dizer o que com isso? Que nós estamos no fim dos tempos? Sim. Você quer dizer então que o mundo está acabando? Querido, não precisa ser teólogo ou religioso para você acreditar que o mundo vai acabar. Se você for um cientista, se você for um físico nuclear, por exemplo, você há de concordar e entender e chegar à clareza de que o mundo caminha para a destruição. Não tem para onde correr disso. Ah, pastor, poxa vida, fiquei decepcionado. Mas, gente, isso aqui é ciência, e antes da ciência descobrir, a Bíblia já falava. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, que a forma presente do mundo está passando. O mundo está acabando, gente. O nosso mundo caminha para o esgotamento, para o fim. O nosso mundo caminha para esse fim. Mas antes disso, antes do mundo acabar, nós acreditamos que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Você acredita nisso, sim ou não? Nós cremos nisso, é a nossa confissão de fé. Nós cremos que Jesus veio a este mundo, nós cremos que Jesus andou por essa terra, cremos que Jesus morreu, cremos que Ele ressuscitou, cremos que Ele foi elevado aos céus à vista de muitas testemunhas, e cremos que Ele voltará, porque Ele assim nos prometeu. Marcos capítulo 13, versículo 3 em diante, diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhe disse: cuidado, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar em guerras e rumores de guerra, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são inícios das dores. Fiquem atentos, porque vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados em suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer, digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus já alertou a sua igreja, ele já alertou o seu núcleo mais íntimo de discipulado, dizendo: olha, se preparem, prepare a igreja, prepare os seus futuros discípulos, porque estes sinais precederão a minha volta. Esses sinais serão característicos. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 e 13 declara: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um conforme o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Querido, o assunto da volta de Jesus, ele é amplo demais. Nós poderíamos aqui passar
semanas e semanas estudando sem esgotar a profundidade, a grandeza dessa doutrina, mas eu quero atentar com você aqui a algumas questões. E a primeira questão é: Jesus voltará ao nosso mundo? Sim, Ele voltará ao nosso mundo, porque essa foi a promessa que Ele fez. Assim como no Antigo Testamento profetizou acerca da sua vinda a este mundo, ao seu nascimento, Ele também já declarou que voltaria. Então nós cremos nessa promessa. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11 declara: então eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele, Jesus, subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para cima, olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará, da mesma forma como viram subir. Querido, guarde essa palavra em seu coração. Jesus voltará. Jesus, Ele veio a este mundo, Ele nasceu por você, Jesus morreu por você, Jesus ressuscitou por você, e Ele voltará por você também. Jesus voltará para buscar a sua igreja, buscar a sua noiva. Não trata-se de uma doutrina isolada, não trata-se de uma doutrina desconecta de outros textos da Bíblia. Querido, no Novo Testamento existem mais de 300 passagens que relatam, que dizem acerca da volta de Jesus. É uma doutrina bem fundamentada, é uma base sólida da nossa fé. Você pode ter muitas dúvidas sobre a escatologia, e existem muitas dúvidas sobre a escatologia que nós não iremos esgotar aqui, porque em 4 anos de seminário e 20 anos de ministério pastoral, eu não consegui esgotar. Talvez não vai ser você que vai conseguir também. Por exemplo, lá no céu, já pensou nisso? As ruas são de ouro mesmo? João falou que era, mas ele falou que era como que ouro. Será que é de ouro? Se chegar lá no céu e a rua não for de ouro, você pega o elevador e desce? Hein? Puxa, Jesus, fiquei decepcionado. Eu estava esperando esse dia chegar. Quando eu chego aqui achando que a rua era de ouro, não é de ouro, a rua é de prata. Ah, prata não, eu não quero. Cadê o elevador para o inferno? Eu vou para o inferno, prefiro ficar. Você desce no elevador? Não, porque não é uma doutrina essencial. Você entende que existem elementos de uma doutrina essencial que são elementos que cabem interpretação, cabem a postulados diferentes. Jesus voltará antes da tribulação, depois da tribulação, durante a tribulação. Querido, eu não sei, e essa foi a resposta que eu dei no meu exame de ordem. No meu exame de ordem, existem várias correntes doutrinárias acerca da volta de Jesus. Existe aqueles que são amilenistas, milenistas, pré-milenistas, e aí perguntou: você é o quê? Porque a pessoa quer te enquadrar, a pessoa quer colocar você na prateleira e te rotular. Eu falei assim: eu sou pró-milenista, eu quero que Jesus volte, eu quero que Jesus volte. Se vai voltar durante a tribulação, glória a Deus. Se vai voltar depois da grande tribulação, glória a Deus. Se vai voltar antes, glória a Deus. Eu quero que Ele volte. E você também quer? Não interessa se vai voltar antes, durante ou depois, eu quero que Ele volte. Eu sou pró, não existe esse termo na teologia não, tá, gente? Eu cunhei isso, hein, pastor Dimar? Não comenta isso não, tá, pastor? Bota isso aí para cima não, deixa só vocês aqui, só na igreja, só vocês na igreja, e quem está aqui acompanhando pela live. Ih, gente, edita aí, edita. Pró, eu acredito, quero que ele venha, então entenda que existem doutrinas que são fundamentais. Qual é a doutrina fundamental? Jesus voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja. Essa é a base sólida que você deve fundamentar a sua fé. João 14, versículo 3, ele declara: eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Onde está Jesus agora, irmãos? Aí você falaria: aqui não, aqui está o Espírito Santo. Aqui está o Espírito Santo de Deus, amém? Ele está à direita do Pai. Jesus fala: eu voltarei e vos levarei para que vocês estejam onde eu estou agora.
Jesus voltará para buscar a sua igreja. Quais são os sinais que evidenciam o seu retorno de acordo com o que está na Escritura? Primeiro sinal: grande avanço do conhecimento científico e tecnológico. Grande avanço do conhecimento científico e tecnológico. Daniel capítulo 12, versículo 4, declara: feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de um maior conhecimento. A profecia de Daniel, que está localizada no Antigo Testamento, no entanto, existe um caráter profético e escatológico no seu livro, pelo menos uma parte dele. Ele revela que um sinal precederia e seria um indício do tempo do fim, um grande avanço da ciência. E querido, não é difícil de você acreditar que nós vivemos esse tempo. Nós vivemos um tempo em que a cultura e o conhecimento humano estão acelerados. Estão tão acelerados que nós não conseguimos mais acompanhar. Estão extrapolando gerações, nós estamos dobrando o conhecimento em poucos anos. O conhecimento está difundido, está amplo. Hoje você pode, na sua casa, agora aqui, neste templo, ou em casa agora, ter acesso a informações, a estudos que estão, quem sabe, registrados no Museu do Louvre. Você tem acesso ao conhecimento científico do mundo inteiro. A ciência se multiplicou. A ciência se multiplicou. Hoje a medicina está tão avançada que os homens hoje são capazes de produzir pequenos robôs. Chama-se nanotecnologia. E eles injetam um robô dentro de você para cuidar de você por dentro. Gente, que coisa de doido, parece filme. Mas isso já existe. Isso existe. Grande conhecimento científico. Eu disse para vocês há uns meses atrás que a gente não sabe o propósito dessa pandemia ou por que aconteceu. Mas eu sei que Deus permitiu que ela acontecesse em um tempo histórico muito interessante. Porque pensa comigo, se essa pandemia acontecesse há 20 anos atrás, com a dificuldade que nós tínhamos há 20 anos atrás, de fazer um culto online, por exemplo, o que seria da igreja? Hein, gente? Já parou para pensar nisso? Se fosse 20 anos atrás, quando eu comecei o meu ministério, acabou, fechou a igreja. Fechou, acabou, irmão. Não tinha esse negócio de online. Não tinha, não. Não acontecia. Olha que Deus permitiu que esse mal acontecesse em um tempo em que as igrejas se movimentaram rapidinho. E a palavra chegava na casa das pessoas. Não chegou na sua casa? A palavra, ministrações, uma oração, grupos pequenos se reunindo de modo virtual, células se encontrando de maneira virtual. Deus foi muito misericordioso e esse tempo favoreceu, facilitou, por causa do avanço do conhecimento científico e tecnológico. É um sinal do tempo do fim. Um outro sinal, grande mix de religiosidade. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4 declara: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas ao contrário, sentindo como que coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, à sã doutrina, voltando-se para os mitos. Gente, nunca houve na história da humanidade um tempo de tanto misticismo, de tanta religiosidade como o nosso tempo. Você vê países que há poucos anos atrás abrigaram uma das maiores reformas protestantes do mundo, países que incendiaram o mundo inteiro com a palavra de Deus, hoje sucumbem ao ateísmo e, pasmem, falo isso com tranquilidade de conhecimento, pois tenho colegas que pastoreiam na Europa, sucumbem ao satanismo. O pós-cristianismo da Europa não está dando lugar a um ateísmo científico, está dando lugar ao misticismo e ao satanismo. E é uma coisa absurda. Uma coisa absurda. O mundo está sucumbindo
há um mix de religiosidade. Sinais do tempo. Sinais do tempo do fim. Grande instabilidade política mundial. O texto de Lucas capítulo 21, versículo 9 e 10 declara: quando você ouvir falar de guerra, de rebelião, não tenha medo, é necessário que isso aconteça. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Instabilidade política, gente, olha isso. Instabilidade política não é só aqui no Brasil. Você acha que está aqui só aqui no Brasil? Não. A instabilidade política está acontecendo no mundo inteiro. A minha professora de alemão, ela, há uns 3 anos atrás, ela voltou para Berlim. E de vez em quando a gente tem contato, informação, e ela fica apavorada e fala assim, que um dos partidos políticos que mais crescem na Alemanha hoje é um partido que está trazendo de volta princípios do nazismo. Princípios do nazismo. Existem lugares na Alemanha que são recônditos nazistas. Não foi eu que falei, foi uma alemã que falou. Instabilidade não é só aqui no Brasil não, gente. Está em todo lugar. Está em todo lugar. Instabilidade política no mundo todo. Grande convulsão climática e social. A Bíblia fala que haverá terremotos, fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e sinais provenientes do céu. Só a nossa geração já viu catástrofes que séculos atrás ninguém havia mencionado. Livro nenhum mencionou. A nossa geração é uma geração, eu tinha notado aqui, tem aqui ainda, não vou ler porque são muitas informações, mas são informações de uma agência de geologia americana, e essa agência monitora os terremotos no mundo, e gente, é um salto absurdo. Por exemplo, da década do ano 2000, por exemplo, para cá, pulou tipo de 20 mil para 40 mil. O mundo está em convulsão. Afinal, quem não se lembra das ondas gigantes? Parece que foi ontem, mas já tem bastante tempo. 150 mil mortos. O mundo está vivendo um caos. No início da pandemia, nós estávamos ainda sem saber o que seria dessa pandemia, o que seria desse vírus. Havia uma nuvem de gafanhotos. Você lembra disso? Nuvem de gafanhotos, abelha africana. Gente, parecia o Egito. Falei assim, Jesus amado, está tudo acontecendo. Eu não sei como é que você interpreta essas coisas, mas a Bíblia já falava sobre isso, gente. A Bíblia já relatou sobre isso. A Bíblia fala também que haveria grande aumento da violência. Mateus 24, versículo 12 diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Querido, lembra que eu falei aqui algumas mensagens atrás, que depois da pandemia, apenas 21% dos crentes voltaram às suas igrejas. 21% dos crentes retornaram à comunhão da igreja. O amor de muitos se esfriou. Muita gente ficou nessa pandemia. Muita gente ficou para trás. O mal, a maldade do coração do homem parece que tem tomado proporções gigantescas. O crescimento da apostasia. No tempo do fim, quando Jesus estiver prestes a voltar, a Bíblia fala que haverá apostasia. 2 Tessalonicenses 2:3 declara: não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes naquele dia virá a apostasia, e então será revelado o filho da perdição, o homem do pecado. A apostasia é o abandono da fé, é o descomprometimento, é o liberalismo teológico, é o ecumenismo, palavra que você vai encontrar presente na boca de até alguns pastores evangélicos. E aí? Será que nós vivemos esse tempo? Entenda uma coisa, eu não sou contra você ter relacionamentos. Você precisa ter relacionamentos, e a igreja precisa estar aberta a ter relacionamentos, mas você não pode juntar tudo e falar assim, está tudo normal, está tudo igual. Não tem como.
A nossa fé é muito bem estruturada, muito bem fundamentada. É na pessoa de Jesus. É na pessoa de Jesus. Eu me lembro que uma das aulas mais extraordinárias que eu tive sobre a pessoa de Jesus, eu assisti essa aula dentro da Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. Estava me preparando para um programa de mestrado nessa instituição, e fui lá participar de uma aula. Sentei com 30 padres, eu batista no meio e meu colega batista no meio, e o professor começou a dar aula sobre a pessoa de Jesus. Eu fiquei de queixo caído, gente. Eu fiquei de queixo caído, que foi a melhor aula que assisti na minha vida. E ele falava: Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Maria é uma mulher extraordinária, nunca houve e nem nunca haverá mulher igual a ela. Você entende isso? Porque Deus olhou do céu e falou assim: bendita és tu entre as mulheres. Entenda, nós evangélicos e eu, pastor Leonardo, nunca irei colocar essa mulher em um lugar que não seja de aplausos, mas ela não é o caminho que conduz ao céu. É Jesus, Ele é o único e suficiente caminho. Dá para negociar isso, irmão? Não dá para negociar, não tem como negociar isso. É doutrina bíblica, é doutrina fundamental. Ah, pastor, eu acredito na volta de Jesus, mas creio diferente do senhor. Eu creio que a volta de Jesus não é literal. A volta de Jesus é a evolução do cristianismo. Nós vamos dominar o mundo e vai haver a cristianização dos povos. Então todo mundo vai ser bom, todo mundo vai ser legal, todo mundo vai torcer para o mesmo time e vai ser a coisa mais linda de Deus. Lê a Bíblia. Nação se levantará contra nação, pai contra filho, filho contra pai. E Jesus voltará dos céus para buscar a sua igreja. Preste atenção no tempo que nós vivemos. Então, por que Jesus voltará aqui? Jesus voltará aqui porque na primeira vez que ele veio em humildade. Ele veio e ele se esvaziou. Ele nasceu em um berço de palha. Ele nasceu humilhado. E agora então ele voltará em glória para buscar a sua igreja. Agora ele se manifestará em glória como rei exaltado. Querido, você tem consciência disso? Porque eu gosto muito de falar sobre isso, porque nós temos uma visão romantizada sobre o nascimento de Jesus. Você vê aquele presépio lindo, decorado, aquele bercinho cheio de palhinha acima para cima. Gente, Jesus nasceu em um curral. Para você entender claramente, Jesus nasceu em um curral. Os filhos dos senhores e das senhoras não nasceram em um curral. Por mais humilde que você seja, o seu filho não nasceu em um curral. O Filho de Deus nasceu em um curral. Você entende isso? E agora a promessa é que ele voltará em glória. A mesma medida da sua humilhação na vinda, agora será o contraponto na sua volta. Ele voltará exaltado em glória. A Bíblia fala que naquele dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará. A Bíblia fala de todo mundo, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Anjos adorarão, homens adorarão, demônios se curvarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Tamanha glória, tamanha glória. Querido, esse dia será extraordinário, por isso que eu prefiro dobrar o meu joelho hoje, voluntariamente. Eu prefiro me curvar hoje voluntariamente e ele declarar: Senhor, Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Porque naquele dia, alguns joelhos serão quebrados e se curvarão. Jesus voltará a este mundo para julgar o mundo. Ele julgará os cristãos nominais. Mateus capítulo 7, versículo 21, declara que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nunca os conheci, declara o Senhor. Querido, entenda que hoje no meio da igreja nós vivemos o tempo do trigo e do joio. Vivemos o tempo em que eles estão juntos, mas a palavra já profetizou dizendo que chegaria o tempo em que eles seriam ceifados e seriam separados. Nós não sabemos quem transita pela igreja.
Você não sabe quem transita pela igreja, você sabe? Você não sabe. Às vezes o pastor sabe um pouco, mas não sabe tudo. Mas eu digo para você, a igreja está aberta, irmãos. Entra todo mundo na igreja, gente boa, gente com boa intenção, gente com má intenção. Fica ligado, irmão. Não vai adorar a Deus e fecha seus olhos aí, deixa a bolsa dando sopa aí não. Sei lá quem é que está do seu lado aí, ó. Não é verdade? Já parou para pensar nisso? Às vezes fica distraído. Olha lá, pá, vigia aí, cara. Pode ter um joio aí do seu lado aí, ó. Pode. A igreja está aberta, irmãos. E não somos nós que faremos a separação. Você entende isso? Está aberta e deve ficar aberta. Quem fará essa separação é o Senhor naquele dia. Ele vai separar. Falei, ó, você, mas Senhor, em teu nome eu profetizei, eu expulsei demônio. Eu não te conheço, não tenho intimidade contigo. Para cá. Vai para lá. Ele fará uma grande separação. Ele julgará as forças do mal. Apocalipse capítulo 19, versículo 20 declara: mas a besta foi presa, e com ele o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos, e em nome dela, com os quais havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Jesus voltará a este mundo para julgar o diabo. A Bíblia fala que o diabo então foi lançado no fogo que arde com enxofre. Jesus haverá de julgar a cada pessoa. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Deus. Querido, você vai prestar conta da sua vida e eu vou prestar conta da minha. E da sua também, né? Porque pastor tem um fardo duplo. Eu vou prestar conta da igreja que o Senhor colocou para pastorear e da minha própria vida. E você vai dar conta da sua vida, das oportunidades que você teve, dos momentos em que o Espírito Santo falou com você e você tampou os ouvidos e fechou os ouvidos para a orientação dele. Jesus virá a este mundo para recompensar os santos, para nos dar corpos glorificados, fará nova todas as coisas, ele exercerá a justiça e ele entregará o reino a Deus e Pai. Mas como que Jesus voltará, pastor? Como que Jesus voltará? Uma coisa, entenda, eu assisti essa semana agora que passou uma série, eu gosto muito de assistir séries, e vi uma série que falava sobre arrebatamento. E sempre que tem uma série, um filme com uma mensagem bíblica, eu gosto de assistir. Eu confesso para você que assisti uma série, investi 30 horas numa série, que quando acabou, eu fiquei assim, não entendi nada. Eu não entendi nada. Sabe aquela série que você começa a ver? O nome da série é Leftovers. Eu comecei a assistir, aí fui assistindo, não. Agora no segundo episódio eles vão explicar como é que essas pessoas sumiram. O arrebatamento. A história é sobre arrebatamento. Aí foi o segundo episódio, não explicaram nada, só ficou mais confuso. Aí fui terceiro, quarto, quinto. Chegou no último episódio da primeira temporada. Falei, gente, esse pessoal enrolou bem, agora vou ter que assistir a segunda temporada para descobrir. Assisti a segunda, nada. E fui caminhando, já com raiva. Aí fui até o final, esperando, agora eles vão explicar. E não explicaram nada. Aí eu fiquei pensando, gente, como é que a pessoa faz a maldade dessa com um ser humano? Uma pessoa curiosa que nem eu querendo saber. Mas depois fiquei pensando, sabe o que eu fiquei pensando? Gente, espera aí. Tem coisa que não tem explicação mesmo não. Tem coisa que não vai ter explicação. Por exemplo, eu não sei explicar, mas eu sei dizer para você que Jesus voltará pessoalmente para você, porque é a promessa que ele fez. Entenda, Jesus voltará pessoalmente, você o verá, todo olho verá. Não é isso que diz a Escritura? Todo olho verá? Sim ou não? Amém? Está entendendo? Atos 1:11, esse mesmo Jesus que vocês viram levado aos céus, ele voltará. Vocês o verão da mesma forma que ele foi levado ao céu. Eu não sei como isso vai acontecer, porque a minha mente analítica já pensa assim, se Jesus voltar em Israel, quem está aqui em Ararama não vai ver, só se for para a televisão. A Bíblia fala que todo olho verá, eu não sei como será, mas eu sei que quando ele vier, todo olho verá, eu acho até quem é cego vai ver, todo olho verá, todo mundo vai ver, que Jesus voltou. Jesus voltará visivelmente para você, Apocalipse 1:7,
eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Todo olho verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram, até quem morreu, vai ver. Jesus voltará visivelmente para você. Mas a Bíblia também fala que Jesus voltará repentinamente. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 52, que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Será num piscar de olhos, será num momento. Quando eu era criança, eu tinha lido aquela passagem que dizia que será como o relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Eu tinha um medo de relâmpago, gente. Eu tinha um medo de relâmpago. Começava a trovejar, eu tinha um medo e ficava pensando assim: Jesus vai voltar. E eu nem casei. Minha preocupação era com casar. Inocente demais, né? Inocente demais. Jesus, espera pelo menos eu casar, depois o Senhor volta. Será algo rápido, repentinamente Jesus voltará. O que quer dizer isso? Quer dizer que muitos serão pegos de surpresa. Quer dizer que muitos procrastinadores, de pessoas que ouvem a palavra, entendem a palavra e decidem deixar para amanhã, serão pegos de surpresa. Você entende que quando Jesus voltar, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, cara. Você que fala assim: tem que me corrigir, cara. Eu tenho que ajustar a minha vida. Eu não estou bem com Deus, não estou certo com Deus, pastor. Eu preciso, mas olha, eu prometo ao Senhor que quando acabar essa pandemia eu vou fazer isso. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Por isso que eu sempre digo para você que as decisões espirituais são as mais importantes da sua vida, porque você não sabe o dia de amanhã. Jesus pode voltar amanhã, sim ou não? Ou você pode ir para Ele antes. Sim ou não? Você sabe? Você pode julgar dizendo: não, eu não. Eu sou jovem, saudável, sem comorbidades. Hein? Essa pandemia ensinou para a gente uma lição muito preciosa. A vida é muito frágil. A vida é muito frágil. Seja célere nas suas decisões espirituais. Se você entendeu, é com Deus que eu quero andar, eu preciso mudar, mude hoje, mude agora, em nome de Jesus, porque você não sabe o dia de amanhã. Me lembro aqui um episódio que aconteceu antes de eu plantar essa igreja, ainda pastoreando, era pastor o CA na primeira igreja no centro, um casal que eu estava discipulando, e discipulava e vinha para a igreja, mas tinha muita dificuldade, um filhinho pequeno muito agitado, corria durante o culto, o pastor pregava, e a criança andando para lá e para cá, e decidiram então se ausentar, e nós percebemos a ausência da pessoa, participava do meu grupo discipulado, e ligamos e falamos: o que está acontecendo, você não está vindo, desanimou? Não estou desanimado não, pastor, estou firme com Jesus, mas eu entendi uma coisa, que esse momento não é o melhor momento para ir para a igreja. Eu quero Deus, quero andar com Deus, mas agora não é a melhor hora para ir para a igreja, porque o meu filho corre aqui na igreja, ele atrapalha o culto, então eu vou esperar ele crescer, e quando ele crescer, então, nós vamos então voltar à nossa caminhada espiritual lá na igreja. Isso foi dito num sábado, numa segunda-feira de manhã, se envolveu em um acidente na Via Lagos e morreu a família inteira. Poderia ser você, poderia ser eu. A questão é que a vida é muito breve, a vida é incerta. Você entende que a única certeza que você tem nessa vida agora é que um dia você vai morrer? Pastor, poxa, tem uma palavra de vitória aí não? Hoje não, desembanha uma palavra de bênção para a minha vida. É palavra de bênção. Se você entender o que eu estou querendo dizer, você vai extrair algo maravilhoso para a sua vida. Sabe por quê? Porque a gente perde muito tempo, gente. Você perde muito tempo. Aqueles que começaram a pandemia e pararam, estão perdendo 2 anos da vida. Tem gente que não cresceu nada na pandemia, que não aprendeu nada, não se desenvolveu, não investiu na sua própria vida. Gente, eu glorifico a Deus por esse tempo que eu tive. Claro, é trágico, mas a vida é assim, a vida não vai ser a última não, pode ficar tranquilo. Mas como que eu tive tempo para investir em curso, capacitação, concluir graduação, estudei um pouco mais um outro idioma, estudei alguns cursos que eu queria fazer. Gente, você precisa aprender que o tempo que você tem é muito breve.
para as decisões da sua vida, que podem mudar a sua trajetória da vida cotidiana, e muito mais para a vida espiritual. Ah, pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia nem de orar. Querido, redefina suas prioridades. Redefina suas prioridades. Você precisa colocar e entender que Jesus voltará repentinamente. Então você tem que estar pronto hoje, agora. Não é amanhã, não é semana que vem, agora. Esse é o tempo de você estar pronto. Dizer: Senhor, Maranata, vem Jesus, porque se o Senhor vier hoje, glória a Deus. Se vier amanhã, glória a Deus. Se vier ano que vem, estarei firme contigo, porque sei que o tempo que eu tiver nessa terra será produtivo, será para a tua glória. Jesus voltará gloriosamente para você. Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono da glória celestial. Jesus voltará de maneira gloriosa, gloriosa. Ah, gente, vocês sabem que eu não gosto de assistir televisão, não assisto jornal, não acompanho o jornal. Esses dias me falaram: você viu que o Brasil ganhou uma medalha? Eu falei: medalha de quê? Está tendo alguma coisa? Aí eu descobri que está tendo Olimpíada, gente. Olha, eu nem sabia que estava tendo Olimpíada. Totalmente, não quero saber. Até porque, não sei se você está acompanhando, mas, gente, meu Deus do céu, complicado assistir um jornal hoje em dia. Tá ou não tá, gente? Tá difícil, tendencioso, meu Deus do céu, politizado demais. Mas eu queria, gente, ver o queixo caído dos repórteres que zombam da nossa fé, que acham que crente é tudo maluco. Eu queria ver a cara deles noticiando, aquela vinheta do plantão do jornal, hein? Gente, vocês não vão acreditar, deve ser coisa do Bolsonaro, que tudo é culpa dele. Olha, ele aprontou uma agora que vocês estão vendo, olha o que ele fez. Olha, tem um cabo eleitoral dele lá no céu, vindo num cavalo branco, com uma espada na mão. Deve ser do partido Pro-Armas, né? Deve ser do grupo Pro-Armas, deve ser. Está vendo, olha lá. Eu queria ver a cara desse pessoal. Queria ver. Os argumentos cairão por terra. Todo argumento cairá por terra. E todos terão que se dobrar e dizer: bendito seja o Senhor. Queridos, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Pastor, mas eu não acredito muito assim. Perdoe minha franqueza, não quero ser rude. Ele não depende da sua crença. Ele virá. Ele virá. Ah, mas eu não acredito. Prepara uma joelheira boa, porque você vai ter que se dobrar isso. Se prepare hoje. Entenda, se prepare hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu peço a Deus, entenda a palavra, eu peço a Deus que você viva nessa terra 100 anos, em nome de Jesus, que você vença toda essa luta, mas se prepare, viva preparado para esse encontro certo que teremos com o Senhor. Amém?